Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar desse tipo de síndrome? Quando nós falamos Síndrome de Estocolmo, logo as pessoas podem imaginar que seja algo relacionado com Estocolmo, a capital da Suécia. E, na verdade, é isso mesmo, né? Só que o problema ele é um pouco mais complexo do que a gente pode imaginar. Veja um exemplo. O conto de fadas, a historinha entre a Bela e a Fera. É um caso bem complexo, ou um caso que relata esse tipo de síndrome. Para quem não se recorda do conto, ele é assim: a Bela é capturada pela Fera, porém ela começa a tratá-lo bem, começa a tratar bem a Fera e fazer as vontades dele, para ter em troca o quê? A sua liberdade. Porém, nesse meio tempo, eles começam a viver bem, a se envolver e no final se encontram apaixonados. Os dois estão apaixonados e é uma história muito bacana, muito legal. Ou seja, a síndrome basicamente se resume na troca de um relacionamento afetivo, o qual é gerado através de uma situação de risco. A diferença é que esse relacionamento, esse tipo de síndrome, é entre o sequestrador e a sua vítima. Basicamente, a síndrome de Estocolmo é um estado psicológico no qual uma pessoa ela pode adquirir diante de uma situação de risco prolongada de intimidação. Porém, o anormal da história é que essa pessoa ela começa a ter simpatia, ou seja, um sentimento de amor ou amizade para com o seu agressor. Olha só que complicado. Essa síndrome ela começa de forma inconsciente, sem que a vítima possa perceber que já está sob os domínios do seu agressor. Não ocorre só em situações de raptores e reféns. Ela também pode apresentar-se em outros tipos de relações. Ela já ocorreu também entre os escravos e os seus senhores, sobreviventes de campos de concentração ou aquelas pessoas que foram submetidas também a cárcere privado. Além de ocorrer também com pessoas que participam de relacionamentos amorosos, aqueles relacionamentos destrutivos, abusivos, também, podem ocorrer em relações extremas de trabalho, onde geralmente acontece o quê? Podem ocorrer o conhecido assédio moral, que é bem complicado isso também. Contudo, em todos os casos, a semelhança de poder e coerção, ela ameaça, tem também ameaças, por exemplo, de morte ou danos físicos e ainda psicológicos estão sempre presentes. A ciência ela vai nos dizer que essa síndrome acaba ocorrendo de fato, ou pelo fato de a vítima criar em sua cabeça que a única forma de se salvar é se aliando ao seu agressor, ao seu opressor. Ou seja, eles começam a imaginar que a única forma de escapar é seguir as regras do opressor e ser o mais amigável possível. Consequentemente, esse estado psicológico surgiu em homenagem ao episódio que ocorreu em Estocolmo. E como surgiu toda essa história? Tudo começou em Estocolmo no ano de 1973, na Suécia, quando os assaltantes Jan-Erik Olsson e Clark Olofsson eles decidiram invadir e roubar o banco Sveriges Kreditbank of Stockholm. Só que em vez disso, um dos criminosos capturou 4 funcionários do banco e os manteve como reféns. E ainda, para soltar os reféns, o criminoso estava pedindo como resgate $700 mil, um carro com tanque cheio e a presença do seu colega Clark Olofsson no local. Após alguns dias, os policiais conseguiram, por meio de gás lacrimogêneo, render os 2 sequestradores e soltar as vítimas, os reféns, sem que eles ficassem feridos. Correto? E a descoberta da síndrome? Nils Berejot, criminologista que ajudou no trabalho com a polícia, ele decifrou o que estava ocorrendo entre os criminosos e os reféns. Seu entendimento foi de que o fato ocorreu como uma forma de proteção do refém, em que ele se vê em uma situação de perigo.
e para se conectar com o criminoso e diminuir os seus riscos, ele se torna mais amigável. Ou seja, a vítima, como não quer desagradar o seu agressor, ela começa a interpretar os atos dos criminosos como, por exemplo, como atos gentis, educados ou até mesmo não violentos. Logo, com esse viés de interpretação, faz com que os reféns acreditem que não estão em situações perigosas. Algo que chamou a atenção dos policiais e dos demais envolvidos foi que os reféns estavam protegendo os criminosos. Um dos exemplos é que eles usavam os próprios corpos como escudos para proteger os criminosos. Olha só, que complicado isso. Porém, na maioria dos casos, como o da Síndrome de Estocolmo, tanto a de reféns como também a de relacionamentos abusivos, a vítima continua mesmo assim nutrindo o sentimento de amor e afeição pelo outro. Um dos exemplos é que um dos reféns, após ele ser solto, ele criou um fundo para ajudar os raptores. O seu intuito era ajudá-los nas despesas judiciais. Interessante isso, hein? Outros casos semelhantes, né, que a gente tem é que sim, a vítima, mesmo depois de se tornar livre, ela continua defendendo o opressor. Outro exemplo, então, uma das mulheres que ficou presa no banco, a qual afirmou logo em seguida que veja só, mesmo sendo esquisito, ela não queria que nada de ruim acontecesse com os seus sequestradores. E olha só o relato, né? Alguns dos reféns afirmavam que ela sentia mais medo da polícia do que dos criminosos. Outro afirmava que eles conseguiram sobreviver graças aos criminosos e que não foi mérito dos policiais. No fim das contas, os criminosos foram presos e os reféns até se despediram dos sequestradores com direito à troca de abraços apertados. Complicado isso, hein? Conseguimos transportar esse tipo de exemplo para as nossas vidas, para o nosso cotidiano? Relações complicadas, desgastantes, que mais trazem sentimentos negativos do que positivos, relacionamentos pessoais ou profissionais. Consegue visualizar? Aquele emprego que não lhe dá mais satisfação, motivação de estar lá, interesse, mas por comodismo. E olha, os comodismos, eles são de muitas naturezas. Essas relações elas vão se perpetuando, cada dia mais pesados, mais demorados, mais cansativos, sem motivação, sem emoção, relacionamentos complicados, pessoais ou profissionais. O mesmo ainda, né, com um relacionamento emocional, como citamos. Fica aqui então o tema para a nossa reflexão, para entender esse fenômeno. E, principalmente, como ele surge. Agora, como lidar, cabe a cada pessoa que se identifica nessa situação. Fica aqui, então, o tema no mundo do trabalho para reflexão. Pensar nisso. Então, este foi o Pensando no Mundo do Trabalho com o tema Síndrome de Estocolmo. Eu espero que tenha agradado a todos vocês mais esse material aqui do Pensando. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho. Deixe um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.